Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que estiverem assistindo o vídeo. Meu nome é Carolina Moya e dou as boas-vindas à nossa revisão do primeiro capítulo do texto O Português Afro-Brasileiro, titulado A História Sociolinguística do Contato entre Línguas no Brasil. Olá, pessoal. Eu sou Giana Sepúlveda. Eu vou falar um pouco dos fatos do século XVI. Bom, no início do século XVI, ocorreu o primeiro contato entre povoadores portugueses e tribos indígenas da costa brasileira, contato que se facilitou através de um coiné de línguas com elementos comuns do tronco tupi. Se estabeleceu como língua geral o coiné, como um instrumento de comunicação entre eles para exercer a escravidão e o aproveitamento do trabalho dos indígenas. A submissão dos índios não foi apenas laboral pelos povoadores, mas também espiritual pelos jesuítas que doutrinavam as tribos como Companhia de Jesus. Esses contatos entre as diferentes línguas, culturas, levaram a uma constante evolução de uso e conceito da língua geral, ordenadas e caracterizadas pelo texto, mas com nossas denominações para as categorias. Primeiro, temos a versão original, que é o uso do coiné para a comunicação entre as tribos indígenas. Depois, temos a versão generalizada, como a evolução do original para a comunicação entre portugueses e os povos indígenas. Logo, temos a versão nativizada, como o uso do idioma geralmente pela população mestiça. Depois, a versão gramaticalizada, como a codificação da língua pelos jesuítas, baseada no português, e a versão bilíngue, como o uso com uma segunda língua por tribos que não falam tupi. A expansão do idioma foi o resultado das bandeiras como cidades em movimento, o que significou também um aumento dos mestiços e o nascimento do termo mameluco, referindo-se aos filhos mestiços caçadores de índios, com o objetivo de pertencer aos brancos e superar sua condição de mestiço. A busca de implementar a cultura agroexportadora baseada na cana-de-açúcar acrescentou a necessidade de fortalecer a força de trabalho, o que gerou o tráfico de escravos africanos no 1532 aproximadamente, que em seguida foi um objeto de lucro para os senhores de engenho. Já em 1549, a importação de escravos foi autorizada, aumentando ainda mais sua população e, como resultado, no final do século XVI, a maioria da sociedade de Pernambuco e Bahia era africana. Por outro lado, é importante mencionar que nessa época a língua geral predominava nas periferias da colônia e o português começava a ganhar importância a partir do centro colonial, ou seja, Pernambuco e Bahia. Tá, gente. Bom dia, boas tardes. Eu sou Benjamin e vou lhe falar sobre o que aconteceu no século XVII e XVIII. A princípios do século XVII, o português no Brasil teve uma expansão em conjunto com a sociedade açucareira no Nordeste, através dos colonos portugueses que afluíam para esse empreendimento e afetava na fala dos escravos e das pessoas que moravam nessas zonas. Os filhos dos escravos, os crioulos, etc. Como a cana-açúcar foi um pilar fundamental na conformação da sociedade, esta provocou que existissem dois universos separados. Um na Casa Grande, onde os povoadores, os senhores de engenho e suas famílias moravam, e onde também trabalhavam certas escravas, chamadas de amas, que eram as que cuidavam e criavam os seus filhos. Portanto, estas amas influíram na fala destes filhos, das crianças dos povoadores, devido a seu português com imperfeições. Por outra parte, na senzala, era onde as
os escravos moravam e onde existiam dois grupos. Deles tinha alguma proficiência no português, mientras que o outro grupo não tinha nenhuma proficiência em inglês e até não conheciam ou não falavam nem entendiam o português. Isto provocou que se falassem certas línguas francas de origem africana misturadas com o português que falavam os outros escravos que sim tinham proficiência. No século XVIII, por outra parte, o avanço da língua portuguesa se acrescentou devido à descoberta das jazidas de ouro e pedras preciosas nas atuais Minas Gerais. No decorrer deste século, pelo menos 300.000 portugueses vieram para o Brasil em busca de se enriquecer rápido, o que favoreceu a difusão da língua portuguesa no Brasil, chegando até nas regiões interiores de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, onde predominava a língua geral nesses tempos. Por outra parte, os senhores de engenho viajavam com seus escravos ou vendiam eles para as regiões das Minas. Também existiu grande deslocamento de grandes contingentes de pequenos artesanos, agricultores, profissionais de diversas áreas e principalmente pecuaristas que garantiram a infraestrutura básica à empresa mineira. Esse constante e massivo deslocamento da população, pobres em sua maioria, pode explicar em boa medida a homogeneidade diatópica das variedades populares do português do Brasil, o que também explica, em certa medida, o retrocesso ou quase eliminação da língua geral no século XVIII. Oi, pessoal, sou Javiera Pizarro e vamos continuar no ano 1808, quando a corte portuguesa se muda para o Rio de Janeiro, no Brasil, fugindo da conquista de Napoleão na Europa. As pessoas, que foram quase 15.000, não eram simples portugueses. Eles eram parte da elite política e cultural da época. Aquelas pessoas abriram os portos para deixar passar a comodidade do velho mundo e também alguns estrangeiros. Respeito ao sistema socioeconômico, ele não mudou muito. Ele subirou de ter a mineração como fonte principal a ter a agroexportação do café como fonte principal da riqueza nacional. Pela mudança, as fazendas cafeiras do Vale do Paraíba e do Planalto Paulista se voltaram as mais importantes do país, como a cidade do Rio, no foco, pois a maioria da atividade econômica estava lá. As fazendas seguiram como tráfico, pois a mão de obra não mudou e ainda era escrava. Por isso, nesse momento, a maior quantidade de escravos foram levados ao sul do país. Em 1822, Brasil se independiza politicamente e a Inglaterra começa a pressão ao país para abolir a escravidão. É por isso que, em 1831, fizeram uma lei que declara livres todos os escravos que chegassem do estrangeiro, mas essa lei não era cumprida. E não foi até 1850 que o tráfico negreiro no Brasil foi efetivamente proibido e naturalmente abolido no ano 1888. Já com a abolição da escravidão, ascenderam ao poder os fazendeiros de São Paulo e de Minas Gerais, que se conseguiram modernizar respeito ao sistema de trabalho assalariado. As comunidades de escravos não tiveram nenhuma política social e eles quedaram marginalizados da sociedade, pelo que formaram nichos nos quais se conservariam as mudanças na língua. A nova sociedade dá passo à polarização sociolinguística do Brasil, onde de um lado tínhamos a elite com a língua boa e do outro tínhamos as populações indígenas, africanos e mestiços que passaram e continuaram passando pelo processo de transmissão linguística irregular. No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, a adoção do trabalho assalariado e os grandes excedentes gerados pela exportação do café
criam as condições para a industrialização, o que desencadeou o fenômeno da urbanização do país. Assim, a construção das rodovias que integram todas as regiões do país e o grande crescimento dos meios de comunicação de massa logram alcançar e influenciar até as comunidades mais isoladas do território brasileiro, atenuando a acentuada polarização entre a fala das elites urbanas e a fala das populações rurais pobres. Isso quer dizer que houve mudanças em ambos os polos. Vamos ver os dois. Nas primeiras décadas do século XX, ocorreu o grande fenômeno da imigração de mais de 3 milhões de imigrantes, europeus e asiáticos ao Brasil. Eles viram trabalhar nos campos, adquirindo o português proveniente dos seus capatazes, que, em sua maioria, eram ex-escravos africanos, porque seus descendentes eram mestiços. Isso significa que os imigrantes italianos, japoneses, alemães, etc., aprenderam português popular, com todas as mudanças que surgiram do processo de transmissão linguística irregular. Contudo, em função de seu background cultural, ou seja, pelo fato de que a maioria não era desprezada, visto que vinham do primeiro mundo, esses imigrantes ascenderam rapidamente na estrutura social. Portanto, eles levaram para o seio da norma culta algumas das estruturas de origem popular que haviam adquirido. Então, pode-se perceber aqui como processos de variação e mudanças que foram resultado do contato massivo do português com línguas indígenas e africanas poderão penetrar nas camadas médias e altas, generalizando-se no português brasileiro como um todo. Ao longo do século XX, também ocorreram significativas mudanças no panorama cultural e linguístico das camadas mais baixas da população, como eu já disse, foram em ambos os polos. A mudança do português popular em direção aos modelos da norma urbana culta influenciaram as camadas mais baixas através da televisão, do rádio, ou pelo contato direto, graças às modernas, nesse tempo, condições de transporte, ou mesmo através do precário sistema de ensino público. Nesse contexto, as alterações produzidas pelo contato entre línguas, que a gente já falou, desapareceram, mantendo seus vestígios do processo de transmissão linguística irregular apenas naquelas comunidades rurais mais isoladas. Um caso particularmente interessante é o das comunidades rurais afro-brasileiras, que provêm de antigos quilombos ou agrupamentos de escravos que receberam doações de terras no final do século passado. O isolamento linguístico e cultural em que viviam as comunidades quilombolas foi favorável à criolização do português, ou mesmo à perpetuação de línguas francas de base africana. Nessas comunidades, ainda se observa na fala dos mais velhos alguns traços linguísticos que apontam claramente para mudanças drásticas resultantes de um processo de transição linguística irregular. Esses traços praticamente desapareceram na fala dos mais jovens, que, ao contrário dos seus avós, tiveram mais contato com a televisão, ao rádio, e tiveram acesso, pelo menos, a um ano de educação pública. Esse processo de mudanças descriolizantes ocorreu de forma muito acelerada no decorrer do século XX, por causa da intensa penetração do capitalismo no campo brasileiro, em mãos de grandes empresas de mineração, extração madeireira, produção de celulose, entre outros. Agora, a gente vai falar sobre a opinião do texto, as experiências com a língua portuguesa e as outras línguas. No pessoal, eu não pensei que a economia fosse um elemento tão fundamental para a evolução de uma linguagem. Pensei que era apenas por causa das conquistas, porque normalmente você não conhece esse tipo de informação quando aprende uma língua, como, por exemplo, o inglês na escola. Você estuda as estruturas, os usos, a gramática, mas não ensina a história por trás disso. Eu, respeito à história, acho que é interessante que as mudanças que os indígenas e africanos fizeram, isso fez parte da língua da elite quando eles escutavam os estrangeiros falar assim. Acho que isso ainda acontece na Latinoamérica ou no Chile. Algumas palavras só são validadas quando uma entidade estrangeira acha que é validada.
validada como a RAE, que é espanhola. E respeito ao texto, acho incrível como o poderoso decide que se fala, porque no princípio da conquista, os portugueses escolheram o idioma indígena que depois foi o geral, e acho que é como o inglês, sendo o idioma mundial, só porque até agora Estados Unidos é uma potência. Eu, falando sobre a colonização, com o trabalho eu percebi que uma língua pode atravessar por muitas mudanças, né? Mas não é só pela chegada de pessoas estrangeiras ao país, mas também pela movimentação de pessoas dentro do mesmo país para outras zonas, onde diferentes aspectos da língua se destacam, dependendo de... A gente viu que podia ser da economia, da urbanização, etc. Então, aquilo também me fez pensar em como todos nós que estudamos o português temos, obviamente, contato com a língua através das nossas professoras, mas cada uma delas é de uma zona diferente do Brasil. Então, no nosso aprendizado, temos contato com diferentes formas de uma mesma língua. Eu achei interessante. Finalmente, para mim, eu achei muito interessante como foi a evolução da linguagem no Brasil, desde o princípio, como as línguas francas, tupis, até o final, até a atualidade, como o português brasileiro que se fala, que podia até se chamar brasileiro simplesmente. Já que toda essa história fez-me pensar no que aconteceu na América e na África também, com a colonização, que mudou drasticamente a evolução natural das línguas. Mas, na atualidade, poderíamos dizer que, com a mistura entre línguas, todos os países poderiam ter sua própria língua oficial, chamada de chileno, argentino, peruano, etc. Mas isso somente o tempo poderá dizer. E já para finalizar, gente, deixamos aqui umas perguntinhas para que vocês reflitam sobre o que a gente falou nesta apresentação. Até lá, gente, que tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde.